pessoal que está assistindo a nossa teleaula, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa e como nós combinamos, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um elemento muito importante da cultura popular brasileira, sobretudo da cultura nordestina, que é a literatura de cordel. Essa palavra não é nova para vocês não é mesmo? Nós já ouvimos um cordel numa das aulas que passou e hoje os meios de comunicação utilizam muito essa composição poética, às vezes até para fazer comerciais, é mais divulgado do que era há um tempo atrás. E a palavra cordel, vocês já devem ter ouvido falar que ela vem da palavra cordão, né? Cordel e cordão têm a mesma origem de palavra primitiva. E antigamente, nas feiras, era comum os cordelistas levarem, né, os cordéis para os livretos para vender e eram expostos em barbante, em cordões, para que o pessoal passasse e visse. E os estudiosos, então, associando os livretos a essa forma de exposição, passou a chamá-los de literatura de cordel. O cordel foi introduzido no Brasil pelos portugueses no século XVIII, mas ele já existia bem antes disso em outros lugares da Europa. Eram chamados de livretos ou folhetos. Por quê? Porque eles eram apresentados em forma de livros pequenos, né? Livreto é um diminutivo de livro, é do tamanho de uma folha A4 aproximadamente. Daí também o cordel já foi conhecido como folheto. Esse tipo de literatura, né, é uma literatura popular, ou seja, ela nasce do povo, é uma tradição que vem do povo e está extremamente ligado à oralidade. Por mais que depois, né, com o surgimento da imprensa, o cordel tenha sido apresentado também em versões impressas, ele não perde essa característica de oralidade. Por quê? O cordel é um gênero que ele não é feito para ser lido, ele é feito para ser declamado, né? Musicalizado, ele é praticamente uma música. E tanto é que ele tem ritmo, que ele tem métrica, ele tem musicalidade. Então, um autor de cordel, ele não faz o cordel, não pensa em um cordel para ele ser apenas lido, não. Toda vez que ele vai compor um cordel, ele está compondo algo para ser musicalizado, para ser declamado. E essa característica, né, da musicalidade, da declamação, está relacionada à sua origem. O cordel é produzido por pessoas simples do povo, né, fazendo parte da população. E principalmente lá no início de seu surgimento, as pessoas não tinham acesso à escola, ou seja, elas não eram alfabetizadas, não sabiam ler nem escrever, mas sabiam de maneira, né, magnífica narrar um fato, contar um fato, passar uma informação por meio de versos cantados, de versos declamados, musicalizados. Os primeiros cordéis, por exemplo, eles eram apresentados por repentistas, por violeiros, faziam, né, rodas de pessoas em volta, né, para ouvir a declamação de cordel ou então para ouvir a leitura de um livreto de cordel por alguém que sabia ler naquela época, que não era todo mundo. Tem inclusive um poema do João Cabral de Melo Neto chamado A Descoberta da Literatura, que inclusive mostra pra gente, né, esse poder persuasivo que a literatura tem. Nesse poema, o eu lírico do poema narra, né, uma situação vivida no engenho. O filho do dono do engenho faz uma roda de leitura e ele vai ler para os funcionários lá da fazenda
um cordel que alguém trouxe de uma feira. Então o poder de encantamento por aquelas histórias eram tamanhas que todos se reuniram, né? Se reuniam até saía do serviço lá de maneira meio clandestina para ouvir a literatura de cordel, que continua sendo muito forte no interior de muitas cidades, com esse caráter de levar informação, de contar, narrar romances, né? O cordel tem toda aquela história enredante que enreda o leitor, que nos atrai, né? Como um imã, faz a gente encantar por isso. E o cordel, gente, durante muito tempo, ele teve um caráter informativo muito grande para a população. A população não tinha acesso, né? E hoje ainda tem quem não tenha acesso a jornal impresso, as notícias que aconteciam. Então, tudo isso aí era passado para o povo por meio da literatura de cordel. Então a gente vê um monte de cordel contando fatos históricos, servem inclusive como fonte histórica. Então tem um monte de cordel contando a história de Lampião, a Guerra de Canudos. Tem até, né, histórias que falam que algumas pessoas do interior só acreditaram que o homem foi à lua depois que esse fato foi transformado em literatura de cordel. Então tudo que é notícia acaba virando também cordel, e com isso as pessoas iam sendo, e algumas ainda continuam sendo informadas sobre os acontecimentos do momento. Legal, né? Esse caráter mágico, esse poder que a literatura tem também de misturar o literário com a informação. Bom, e por ser um gênero, né, uma composição poética que exige, né, necessita esse ritmo, essa musicalidade, o cordel é um gênero textual. Ele difere das demais composições poéticas porque ele tem umas formas poéticas fixas. O que são formas poéticas? São um conjunto de regras, um determinado aspectos que o cordel precisa ter. Então, o cordel ele precisa ter ritmo, ele precisa ter métrica, ele precisa ter um esquema de rima. Então, fazer um cordel não é a gente fazendo versos de maneira aleatória, não. Tem toda aquela estrutura. Hoje em dia a gente vê muitas composições sendo chamadas de cordéis, mas na realidade não é, porque não segue aquela estrutura fixa, né, que um cordel deve ter. E dentre essas características, né, o que eu já falei que precisa ter? Sílabas poéticas, os versos, a disposição das rimas na estrofe, a métrica. Eles também têm determinado o número de versos em cada estrofe. Tá todo mundo lembrando que verso é cada linha de um poema e que estrofe é o conjunto de versos? Pois é. A estrofe mais comum do gênero cordel são as sextilhas, que são estrofes de 6 versos. Mas para falar um pouquinho mais sobre o cordel, ratificar, reforçar o que eu já disse aqui, eu vou trazer um convidado novamente para a nossa aula. Lembram do professor Gilson lá de Fortaleza? Pois é, gente, ele está no centro, né, na região nordeste, onde o cordel é vivo, intenso. E além de conviver com isso desde pequeno, ele é apaixonado por cordel, adora declamar cordel, entende muito de cordel. Então eu vou pedir ajuda a ele para fazer tipo uma revisão do que nós vimos, combinado? Então, professor Gilson, diz aí para nós, o que é um cordel? O que é o cordel? É uma literatura cujos temas hoje são aproveitados na música, cinema e televisão, e o seu valor literário é de uma grande expansão. Vai da história real até as lendas e mitos, e com essa acepção, escritores eruditos com essa literatura enriquecem seus escritos.
O cordel no mundo inteiro está chamando a atenção em tese de doutorado e de pós-graduação. É nos Estados Unidos, da Rússia, França e Japão. Do humilde chão da feira e do simplório barbante, o cordel evoluiu, segue rota triunfante. Estudar esse fenômeno é um caso interessante. Obrigada, professor Gilson. Saber o que é cordel de maneira poética, assim, gente, é muito melhor, não é? E já que nós estamos contando com a participação do professor Gilson, vou abusar mais um pouquinho. Professor Gilson, conta pra gente de onde vem o cordel. De onde veio o cordel? Não se sabe exatamente o cordel de onde veio. Alguns afirmam que os mouros lhe serviram de correio até a Península Ibérica e de lá para o nosso meio, pois na Península Ibérica, cordão se chama cordel, onde eram penduradas as folhinhas de papel, nascendo daí o nome dessa cultura fiel. Obrigada, professor Gilson. Todo mundo entendeu direitinho? Aposto que já tem alguém aqui querendo ser cordelista, não é verdade? Vamos abusar mais um pouquinho do professor? Professor, para encerrar aqui, conta pra gente o que vem a ser uma cestilha. O que é uma cestilha? A cestilha é uma estrofe que mostra no seu contexto 6 versos de 7 sílabas e apresenta o seu texto, rimando o segundo verso com o quarto e com o sexto. Na construção da cestilha, os versos ímpares, que são primeiro, terceiro e quinto, dessa a sua função, é dar sequência ao assunto também chamado oração. E a contagem silábica não poderia faltar. É dela que vem a métrica, tem que saber separar. Sem a cadência das sílabas, não dá para metrificar. Tem mais, a sílaba poética vem de modo especial. No verso ela difere da sílaba gramatical, pois a última sílaba tônica é do seu verso o final. Obrigada, professor Gilson. Um grande abraço para o senhor, os alunos aí de Fortaleza, e muito obrigado pela participação em nossas teleaulas. O senhor colaborou muito com a nossa aprendizagem. Bom, pessoal, e continuando a falar sobre cordel, tem outra característica importante na composição desse gênero, que é a maneira como são feitas as ilustrações. As ilustrações de cordel, originalmente, e ainda alguns cordelistas mantêm essa tradição, são feitas por meio de xilogravuras, ou seja, o desenho ele é esculpido em madeira para depois ser transferido para os folhetos, os livretos de cordel. Essa tradição é muito interessante, porque vocês perceberam, ela consegue conectar, juntar 2 elementos importantes da cultura popular, né? Que é o trabalho do artesão de esculpir, né, em madeira, um trabalho esse que precisa ser muito valorizado, representa também a cultura popular, e a literatura de cordel. Então, 2 tipos de artes diferentes dialogando, né, na produção de um produto final. Hoje em dia, né, com a tecnologia, existem outros meios de ilustrar a literatura de cordel, que pode ser por forma de foto ou mesmo desenhos feitos à mão ou no computador, mas isso não quer dizer que a xilografia não deixou de ter uma participação importante na literatura de cordel, ok? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse gênero, né, tão bonito, tão rico da literatura popular. E para encerrar, eu vou deixar vocês com um cordel aí para vocês curtirem mais um pouquinho, certo? Então, fiquem com Deus, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa se puderem, e até a nossa próxima aula. O poeta é o escravo das coisas que a mente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita. Depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo tecido em fios de amor.
como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador, que na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou um par de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou pro céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Das 6 até 1 hora, fora apito de caipora, nem um cibito piou. Às 2 horas da tarde, na sombra de um arvoredo, sentou-se para descansar junto às pedras do rochedo. Não resistindo ao cansaço, fez travesseiro do braço até dormir e sonhar que uma onça valente armava na sua frente um bote para lhe pegar. Quando ele abriu os olhos, viu uma onça chegando quase rente com o chão, devagar se peneirando, doida para lhe devorar. Raimundo pegou o suar, apontou-lhe a lazarina e quando foi puxando o dedo lá de cima do lajedo, ouviu a voz da felina. Seu caçador, não atire, peço por Nossa Senhora, não me mate que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Quando Raimundo viu isso, se valeu do padre Cícero e fez fiapo no mundo. E o cachorro do lado, mais de 1 hora colado no calcanhar de Raimundo. Doido, desorientado, perdido sem direção, desabou sobre uma moita seguido de Tubarão. Lá pras tantas despertaram, frente a frente se olharam, Raimundo se espreguiçou, se sentou, riscou o chão, olhou para Tubarão, deu um suspiro e falou: Tubarão, meu velho amigo, companheiro de jornada, na vida de caçador nunca me assombrei com nada. Já me perdi nas montanhas, já ouvi vozes estranhas de quem também se perdeu, mas hoje foi de lascar. Nunca vi bicho falar. Tubarão disse: nem eu. Raimundo teve um desmaio quando viu essa resposta. Tubarão deu um ganido, botou o rabo nas costas e sumiu no giro da venta. Até hoje se comenta que Raimundo se espanta quando relembra o passado, provando que é pecado caçar na Semana Santa.